Bom, pessoal, vamos lá? A prática que nós vamos conversar hoje é sobre propriedades gerais das proteínas. Nessa prática, a gente vai ver algumas características gerais dessas proteínas e nós vamos avaliá-las sobre alguns aspectos como força iônica, constante dielétrica, pH, e para isso é importante que a gente reveja alguns conceitos. O objetivo dessa prática, então, vai ser avaliar essas propriedades e nós vamos fazer isso, como são propriedades gerais das proteínas, nós vamos avaliar a força iônica do sal, vamos usar diferentes sais, vamos usar diferentes solventes e vamos variar o pH do meio e ver como se comporta essa proteína que nós vamos testar. Bom, mas aí é importante para falar disso é relembrar o que é a ligação peptídica, relembrar o que é uma proteína, como essas interações acontecem e essa característica que vai determinar na proteína esse efeito salino ou do solvente ou do pH do meio. Então, aonde é que a gente vai poder ver essa interferência na proteína? Quando a gente pensa na ligação peptídica, como está mostrado aqui, a gente vê que o aminoácido 1 se liga ao aminoácido 2 através de uma ligação amida, de uma desidratação, e a gente tem, portanto, o aminoácido 1 aqui um amino terminal, um carboxy terminal e, obviamente, as cadeias laterais R, características de cada um desses aminoácidos, também vão fazer parte, não fazem parte da ligação, mas obviamente vão determinar interações que vão acontecer nesta proteína. Interações que podem ser de diferentes naturezas, considerando as diferentes naturezas dessas cadeias laterais R. Por exemplo, quando a gente pensa no peptídeo, que é uma porção com alguns aminoácidos ligados, aqui no caso a gente tem esse exemplo de peptídeo, a gente está vendo algumas dessas cadeias laterais R que têm diferentes naturezas. Por exemplo, polar, no caso deste aminoácido, hidrogênio, no caso desse outro aminoácido, orgânico e polar, né, hidrofóbico e polar, alifático e apolar. Essas características dessas cadeias laterais R vão determinar as interações que vão acontecer nessa proteína e, obviamente, a forma e a função dela. E para isso a gente tem, além dessas características de polaridade, a gente também pode ter cargas nesses peptídeos e também nessas proteínas, que vão conferir, dependendo da condição que essa proteína está, carga positiva ou negativa nessas cadeias laterais R, como a gente também já viu nos conceitos que vimos nas aulas anteriores. Bom, estruturalmente, as proteínas têm níveis de organização. Ela pode ter, a gente considera a organização primária simplesmente a sequência de aminoácidos que está nessa proteína, e essa sequência de aminoácidos vai se rearranjar espacialmente, se organizando de uma maneira espacial que nós chamamos de estrutura secundária. Aqui tem um exemplo de uma alfa-hélice, mas vocês vão ver com detalhes como essa estrutura secundária se estabiliza e quais as forças que atuam sobre ela. Mas é importante a gente saber que essa estrutura secundária se forma também baseando-se nessas interações das cadeias laterais que são formadas na estrutura primária. Bom, essa estrutura secundária pode ainda, nessa cadeia polipeptídica, se rearranjar em outras estruturas, em outras formas de estrutura e se estabilizar através de interações eletrostáticas entre grupos que têm carga, hidrofóbicas entre grupamentos que são hidrofóbicos, orgânicos, grandes, não polares, e estabelecer uma estrutura e uma estabilidade de uma única cadeia polipeptídica, e a gente chama isso de estrutura terciária. Bom, essa estrutura terciária é estabilizada por todas essas interações que a gente conhece lá da química e do nosso conhecimento de química geral. Então tem
interações de polo, interações de Van der Waals, né? Ligações de hidrogênio, ligações de enxofre, interações eletrostáticas, interações hidrofóbicas. Essas estruturas é que estabilizam essa estrutura terciária, essas interações estabilizam a estrutura terciária. Quando temos mais de uma cadeia polipeptídica numa mesma estrutura, a gente chama isso de uma estrutura quaternária das proteínas. Nós temos aqui diferentes cadeias polipeptídicas que são estabilizadas pelas mesmas interações da estrutura terciária, e isso vai determinar uma forma a essa proteína e uma função, obviamente, para ela. Bom, mas todos esses níveis estruturais são estabilizados justamente por essas interações. Interações essas que vão depender muito da carga, do pH e das condições do meio em que essa proteína está. E que essas estruturas podem ser eventualmente desestabilizadas, até rompidas, dependendo da condição que essa proteína está. Então, quando a gente considera, por exemplo, o enovelamento dessa proteína, a gente sai de uma estrutura primária e essa proteína vai se enovelando, ou seja, ela vai se adquirindo uma conformação espacial mais estável para a composição dos aminoácidos que ela possui. Então, esses aminoácidos vão formar estruturas diferentes, dependendo da composição ou da estrutura primária dessa proteína, e ela vai adquirir uma conformação espacial, que é estabilizada mais uma vez por todas aquelas interações que nós discutimos. Bom, tem algumas situações em que essas interações ou a presença, por exemplo, de sais vai ou melhorar ou perturbar essas interações. E por quê? Quando a gente fala de sais, nós estamos falando de partículas carregadas positivamente e carregadas negativamente, que quando adicionadas em baixas concentrações, promovem até uma maior solubilidade dessa proteína, porque promove também uma maior distribuição de cargas com as cargas que existem nessa proteína e as cargas desses sais em baixa concentração. Mas esse tem um limite que a gente chama de um ponto máximo de solubilidade, onde a gente tem uma distribuição mais homogênea dessas cargas e, portanto, mais estabilidade e maior solubilidade da molécula, porém, a partir de determinado ponto, determinada concentração desses sais, justamente o excesso de cargas positivas ou negativas vai promover com que a água que estava aí estabilizando, interagindo para a proteína e dando a ela essa solubilidade, vai preferir solvatar esses íons. E aí, então, acontece uma interação maior entre as partículas de proteína, levando à precipitação dessa proteína. E aqui a gente vê que, dependendo da natureza do sal, da carga do sal, essa solubilidade pode ser maior, por exemplo, quando a gente considera o NaCl, ou menor se a gente considerar o sulfato de potássio ou de amônio. E por que tem essa diferença entre essas cargas de sais, do cloreto de sódio e do sulfato de amônio? Justamente porque, no caso do sulfato de amônio, a gente tem uma força iônica maior, muito maior, porque aqui eu considero a carga e o peso molecular. Aqui eu tenho 2 mols de amônio e tenho 1 de sulfato, mas com carga 2. E é tudo isso a carga ao quadrado, portanto, a força iônica de uma solução contendo sal de sulfato de amônio é muito maior que a força iônica da solução contendo NaCl. E quanto maior a força iônica, maior é essa tendência de precipitação, porque eu vou ter mais cargas disponíveis e, portanto, mais íons ou mais cargas para serem solvatadas por essas moléculas de água. E, portanto, maior precipitação da proteína. Esse é um efeito da adição de sais. Quando eu considero solventes orgânicos, quando a gente fala de proteínas terciárias e quaternárias,
nós estamos falando de proteínas solúveis e no nosso meio, no meio fisiológico, que é um meio aquoso. O meio aquoso, nós estamos falando também de água como solvente, e a água apresenta uma constante dielétrica muito diferente dos solventes orgânicos. Então, quando a gente coloca as nossas proteínas ou determinadas proteínas na presença desses solventes orgânicos, justamente essas regiões hidrofóbicas ou que tem mais interação com esses solventes orgânicos vai desestabilizar justamente essas interações, promovendo a precipitação da proteína. E isso vai ser tanto maior quanto menor for a constante dielétrica desses solventes. Então, a gente pode ver aqui a constante dielétrica da acetona, que é 21, e do etanol, foram 2 solventes que nós usamos na prática. Então, pela lei de Coulomb, a gente vê que a constante dielétrica é inversamente proporcional à interação elétrica. Portanto, quanto maior a minha constante dielétrica, que está aqui ó, no denominador dessa minha equação, maior a constante, menor a interação. Portanto, na presença de água, a gente tem essas proteínas, por exemplo, solúveis. Mas quando eu coloco na presença de solventes que têm uma constante dielétrica muito menor, eu aumento essa interação elétrica, o que promove essa precipitação. Se eu adicionar a essa condição sais, eu ainda estou promovendo ainda mais essa diminuição da solubilidade dessas proteínas. Bom, uma outra abordagem que nós vamos ver na prática é a precipitação isoelétrica. Como nós vimos na prática de cromatografia para os aminoácidos e considerando que a proteína é um polímero de aminoácidos, só que agora você tem que considerar as diferentes composições de cada proteína, quando a proteína quando o pH que essa proteína for igual ao PI dessa proteína, por exemplo, neste caso aqui, o número de cargas negativas e positivas vai ser igual, tá? E nesse caso, no PI, a gente tem o ponto de menor solubilidade dessa proteína. Se eu tiver no valores de pH acima do ponto isoelétrico, portanto, eu vou ter uma carga parcial negativa dessa minha proteína, eu tenho acima do ponto isoelétrico mais solubilidade, e se eu tiver abaixo do ponto isoelétrico, eu vou ter uma carga positiva para essa minha proteína. A gente vê aqui que a solubilidade ela vai ser então uma função desse pH, e o pH vai afetar, obviamente, as cargas, como nós vimos dos aminoácidos, a carga da proteína como um todo. E isso vai afetar também a solubilidade. E a gente sabe que a menor solubilidade de uma proteína está justamente no seu PI, no ponto de carga zero. Então, de posse de todas essas informações e considerando essas interações, a prática que a gente vai propor para vocês e que vocês sigam junto com o relatório e com o vídeo apresentado dela, vai fazer a precipitação por sal, comparando a força iônica, porque para isso nós vamos usar 2 diferentes sais, sulfato de amônio e cloreto de sódio. Nós vamos também fazer a precipitação por solvente orgânico, que também aí nós vamos usar a definição da constante dielétrica e vamos usar álcool e acetona gelados, e ainda depois vamos adicionar NaCl, vamos ver o efeito que isso promove na solubilização da proteína. E depois vamos determinar a precipitação isoelétrica, o ponto isoelétrico e o ponto de menor solubilidade da proteína que nós vamos estudar, ok? Então, esse é o conteúdo da aula prática de proteínas, de propriedades gerais das proteínas que nós vamos fazer nessa semana, ok? Até mais!